nós vamos hoje para o texto, então, estudar o texto em si, do livro de Jonas. Eu só queria fazer um excurso, né? O pessoal chama, eu acho que o pessoal chama excurso, né? Abrir um pouquinho um parênteses sobre dois assuntos que foram colocados semana passada. Na verdade, um assunto foi colocado sobre a vida após a morte no Antigo Testamento, sobre o Sheol, que é o termo usado, né? Então, só deixar claro aí, eu tinha falado por cima o assunto. Eu só coloquei aqui, o texto está em inglês, mas é que eu só vou colocar a gente vai ver algumas referências aqui mesmo, vocês não precisam abrir. Mas ele vai falar que o Antigo Testamento realmente não tem informações claras, tem informações muito pequenas sobre o que é a vida após a morte, tá? Então, de acordo com algumas palavras, descer ao Sheol, né, normalmente traduzido por túmulo, inferno e tudo mais. E às vezes significa simplesmente deitar, né, ir para o túmulo, como aqui, ó, Números 16:30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é seu, e os vivos descerem ao abismo, ao Sheol, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor e tudo. Né? A gente tem Gênesis aqui. Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura, descer ao Sheol. E a ideia é que o Sheol é um lugar embaixo da terra mesmo. Né? Era um lugar físico, lá embaixo da terra. Como até há tempos muita gente tinha essa visão também, né? Em Jó 10:21, antes que eu vá para o lugar que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Então é visto como um lugar escuro, um lugar de trevas e tudo mais. Só que eu acho que Provérbios vai falar aqui, ó, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então veja que ainda há uma alusão, parece que o justo vai para um lugar diferente. Né? Existe alguma coisa, mas não tem nada claro, não diz nada claro, não existe nada no Antigo Testamento falando de ir para o céu, de ir para a presença de Deus, muito menos. Para o hebreu, ele nunca ia para a presença de Deus, porque é impossível estar diante de Deus. Ele iria para o seio de Abraão, que foi desenvolvido depois dessa ideia, ou seja, um lugar em que os judeus, os justos, viveriam, um lugar de paz em que Deus havia preparado para eles. Tá? Então existem vários... Haviam várias ideias nesse sentido naquela época, e nós temos vários textos falando lugar de treva, lugar de dor, igual, por exemplo, pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te dará louvor? Ou seja, eles tinham ideia de quem fosse para lá não tinha mais contato com Deus. E Deus não tinha mais contato lá. Né? Sendo que você vê no Salmo 139, né? Se eu fizer minha morada no mais profundo abismo, que é no Sheol ali o termo, ainda lá o Senhor estará. Ou seja, até no Sheol Deus está. Então você tem essas diferenças, porque um ainda tinha uma visão, foi se desenvolvendo a teologia no Antigo Testamento, e não, Deus está em todo lugar. Né? Aqui, ó, mesmo Deus, ele... era crido que ele não se lembra de todos que estão lá, né? Atirado entre os mortos como os feridos à morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Então nós temos vários textos falando da vida após a morte ou do Sheol, que dá essa ideia de um lugar em que você está separado da presença de Deus, mas não há realmente uma teologia formada, explicando tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? E aí eu vou até mostrar uma ilustração aqui, para ter uma ideia que eu falei, o segundo ponto aqui, sobre cosmovisão, né? O caos e as águas do firmamento. Deixa eu abrir aqui, ó. Primeiro, essa imagem. Isso daqui era a visão de como era o mundo com os povos do Antigo Testamento. Eu vou depois passar uma imagem muito melhor. Que aqui é o Sheol, né? O mundo embaixo da terra, que a terra existia uma abóbada, assim, né? Que era a base toda de água, havia os pilares da terra e a terra estava dentro dessa abóbada. A gente tem que lembrar que lembra lá, até Galileu e tudo, antes, até na época medieval, todo mundo achava que a terra era o quê? Era uma mesa. Né? Naquela época era isso mesmo, e no Antigo Testamento também.
Eles tinham a ideia de que existia essa abóbora, porque até o pessoal falava, olha, o mar ali é azul, a água é azul, eu olho para cima é azul. O que tem lá em cima? A água. Por isso que você vai ver na descrição de Gênesis, né? Deus abriu um espaço entre as águas acima do firmamento e embaixo do firmamento. Havia água. Deus abriu um espaço, que é onde ele vai formar o mundo, e ficou água acima, porque está azul lá, e ficou água embaixo, que é o mar. Essa é a visão descrita ali. Gênesis está descrevendo essa visão, certo? Aí você vai ver no Salmo que vai falar, né, que o sol tem o percurso dele, que vai de um canto e depois o outro. Só que, como é que eles iam imaginar como é que ele volta aqui, né? Mas eles não tinham essa visão de que a Terra era redonda, alguma coisa assim, né? Alguns querem usar o termo que vai falar, tem Isaías, Isaías vai falar, né, na redondeza da Terra, né, na circunferência da Terra. Aí é uma profecia de que Deus revelou para ele que a Terra era redonda. Não é por aí, é nessa visão que eles têm. Tá? O pessoal da época não tinha a visão de que a Terra era redonda, realmente. Tá? Então, você vê tantas outras coisas que Deus não revelou, e esse não era o ponto de Deus revelar. Não, eu vou falar para Isaías falar exatamente certinho o que é, né? Que a Terra é redonda e tudo mais. Então, é dessa forma. Inclusive, você tem aqui alguns lugares, quando você vai ver o dilúvio, vai falar que as comportas dos céus foram abertas. Por quê? A água lá do céu caiu, porque foram abertas comportas da água que estava lá em cima e inundou a terra. Então tem uma imagem melhor, deixa eu ver se ela está por aqui. Não, esse daqui não é melhor. Esse aqui eu usei para fazer propaganda de Jonas, né? Se tudo que você sabe é a baleia gulosa em Jonas, você tem que falar mais sobre isso, né? Aqui. Isso aqui é um designer que pegou aquela imagem e fez uma versão bem melhor, tá? Do que é essa visão. E aí ele fez circular aqui, né? Vocês veem aí. Ops, foi mal, hein? Eu acho que agora vai. Meu mouse está com... Esse mouse vai me atrapalhar. Então, é aquela mesma visão, as fundações da terra e tudo mais, essa abóbora. Então, essa aqui é um design mais bonitinho. E sim, lá, Deus no céu. Existia visão de céus diferentes, né? Você vê até no Novo Testamento. O que Paulo fala? Ele subiu até o terceiro céu. Sétimo céu é teologia islâmica, tá? E antiga também, tinha o pessoal. Mas Paulo vai falar, subiu até o terceiro céu. Então eles tinham a ideia de que haviam céus diferentes, de que existe um céu em que talvez um estágio em que ficam os anjos. Lembrem que também Paulo vai falar, né, sobre os principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, eles estavam num céu, que é diferente do céu que Deus está mais acima. Então, a gente tem que entender a visão do povo da época. E a gente olhando para Jonas, tá? Agora focar, entenda que quando ele vai para o mar, e o mar era um lugar de medo, de perigo, de susto, inclusive até, a gente não se limita aos judeus, a gente vê na época das descobertas, da descoberta da América. O oceano era chamado o quê? Oceano Atlântico, porque é um oceano de tormento, que haviam monstros marinhos. O mar é um lugar maligno, de caos, de tormento, de monstros. Então isso já existia há milênios, essa visão. Então, e era a ideia de que se você caísse no mar, você ia lá para o inferno, para o Sheol, você ia para os fundamentos. Não tem, é um abismo. Por isso que é abismo mesmo, é o fundo. E é onde estão os fundamentos da terra. Tá? As terras foram criadas, a terra, o lugar onde os seres humanos vivem, está envolto por água, está sustentado por águas ali e tudo mais. Então entenda essa visão diante disso que nós falamos aí sobre vida após a morte, o inferno e tudo mais. Tá? Só queria abrir esse parênteses. Nós vamos para o texto agora de Jonas, tá? Então, introdução ao capítulo 1. O nome Jonas significa pomba. Não tem nada demais aí, tá? Às vezes o pessoal procura significado nos nomes e tudo. O nome Jonas não tem nenhum significado especial, significa pomba.
Uma coisa engraçada que a gente fala Jonas e tudo mais, não existe a letra J, ou o fonema J no hebraico. Por isso, Jeová, Jonas, Josué, nada existe, é tudo I. Né? É Jonas, Yahvé, não existe o J no hebraico. Então, se você fosse até para testemunhas de Jeová, né? Eles falam que o nome é Jeová, não existe nem o J em hebraico, então é engraçado isso. Então, o nome Jonas, a introdução ao livro, que é os versículos 1 a 3, ele é uma introdução muito simples, muito resumida, e a razão de ser pode ser o seguinte: a história é autoexplicativa, não requer detalhes, informações de fundo para transmitir sua mensagem, é uma história muito direta, muito simples, então não fica, olha, Jonas, no ano tal, no tempo tal, que aconteceu isso, então ele é super simples. Vê a palavra do Senhor a Jonas dizendo, faz tal coisa, Jonas foi lá e desobedeceu. Introduções curtas são encontradas em histórias de profetas, particularmente nos livros de Reis. Ó. Alguém, por favor, abra 1 de Reis 17:1, outro abra 1 de Reis 19:19, alguém abra 2 de Reis 19:2. Acho que tá bom, hoje nem precisa ir na Ulda lá. Então, 1 de Reis 17:1 e 1 de Reis 19:19. Alguém leia, por favor. 1 de Reis 17:1. Isso. Gente, essa é a primeira vez que Elias aparece na Bíblia. Não fala dele antes. Começou a falar dele agora, já fala. Então, inclusive já começa com um então, não faz nenhuma introdução. Então Elias, o tesbita, falou tal coisa. Não vai falar assim, Elias, que era tal cara, em tal momento, tudo. Só fala, Elias. E já começa a colocar o que ele fez. É o mesmo caso com Eliseu, 1 de Reis 19:19. Alguém leia, por favor. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Isso. Então, a mesma coisa. Eliseu não tinha aparecido ainda. Apareceu desse jeito, abruptamente. O último, 2 de Reis 19:2. Alguém leia, por favor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Século, o escrivão, e os anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Isso, só fala o profeta Isaías, filho de Amós, não explica mais nada. Ele aparece ali e acabou a história. Tá? Então, esse negócio de... Alguns falam, se fosse uma história mesmo, Jonas, ia ter uma introdução explicando e tudo. Não, a gente tem vários casos em que o profeta aparece, conta a história dele e acabou. Não fica dando um monte de introdução. Tá? Agora, aqui, provavelmente Jonas estava em Samaria quando ele recebeu a palavra do Senhor. Samaria é a capital do Reino do Norte, de Israel, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Nós vamos ver aqui nos mapas. Aqui são campanhas, deixa eu ver aqui, ó, seguinte, primeiro, Jope, vamos para Jope primeiro, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, mas não é esse daqui que eu quero mostrar exatamente, pera um pouquinho, Ctrl 2, isso, esse daqui. Esse daqui ainda estão os reinos misturados, mas você tem Judá aqui e Israel, que é o reino do norte. Está muito ruim de ver aqui. Espera um pouquinho. F11. A gente aumenta. Reino do norte. Então, o reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Aí a gente pensa o seguinte, ó. Você vai ver que Gat-Hefer, né, acho que é o nome da cidade de Jonas, está aqui, ó, está nessa região aqui. Então, se Jonas estivesse na cidade dele, que é essa região, e Deus falasse, vai lá para Nínive, e ele decidisse, eu vou fugir para o mar, eu vou fugir para longe de Deus, ele poderia ter vindo para Dor, que é o porto mais próximo da cidade dele. Agora, se ele estivesse em Samaria, ele poderia ter vindo para Jope, que é onde ele realmente foi.
Além disso, o texto lá de 2 Reis 14, 25, que fala de Jonas, que ele profetizou na época do rei Jeroboão, que era rei do Reino do Norte, em que a capital é Samaria. Muito provavelmente ele tinha o ministério dele na capital, em Samaria, como a maioria dos profetas iam para as capitais, seja Samaria, seja a capital do Reino do Sul, Jerusalém. Tá? Então, muito provavelmente, Jonas estava... Vai, meu amigo, sai daí. Estava aqui em Samaria, ele poderia ter ido para Dor aqui e tudo, mas ele foi para Jope, tá? Então ele veio para cá. Por isso é muito provável que se ele tivesse aqui na cidade dele, aqui nessa região, ele não ia descer até Jope, tá? Então por isso que dizem ele devia estar realmente em Samaria, tá certo? Agora, outra coisa importante de perceber aqui é que Jope está na Filistia. Está na terra dos filisteus. Israel nunca realmente conseguiu, por vezes, dominar os filisteus, puxar eles de volta e fica nesse vai e volta, mas no fim, os filisteus sempre conseguiram se segurar por aqui. E Jope era um porto não judeu, não hebreu. E é por isso que o Jonas vai ter a companhia de vários homens pagãos, que na verdade no navio ele é o único não pagão, certo? E aí a história vai se desenvolver nessa dinâmica também de Jonas ali, tá certo? Então é importante entender, a gente percebe por isso que muito provavelmente Jonas estava em Samaria, no ministério dele lá em Samaria, e ele foi para Jope, que era o mais lógico. Se ele estivesse na cidade natal dele, ele provavelmente não iria para lá. Tá certo? Versículos 1 a 3. Estejam acompanhando aí, ou vendo, mas nós vamos ver o seguinte, nós vamos começar a olhar para o texto, né? A abertura veio a palavra de Yahvé a Jonas, é similar à introdução de outros livros proféticos. Você vai ver em Oséias 1:1, Joel 1:1. Eu gostaria que alguém abrisse pelo menos um desses profetas aí, tá? Ou Oséias, ou Joel, ou Miqueias, e leia pra gente, para ver como é similar, é parecido a introdução. Alguém lê, por favor? Joel 1. Isso. Palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Quetuel. Isso. É bem similar, certo? Por que a gente está enfatizando isso daqui? Por que é importante você ver que é similar? O texto, desde o primeiro versículo, ele está colocando Jonas como um profeta. Não há o que discutir se Jonas é profeta ou não. As atitudes dele depois podem dizer quem ele realmente é. Mas o autor está dizendo, ele é um profeta. Porque ele é introduzido assim como outros profetas. Tá certo? Então, a abertura do livro mostra isso. Outro ponto, quando vai falar de Nínive, a grande cidade, esse grande cidade pode ser grande não dando uma conotação de tamanho, e sim de importância. Tá? E isso não é claro no texto. Não tem como você saber claramente no texto se está falando de a cidade é grande em tamanho. O texto vai dizer que ela é grande em tamanho, lá no capítulo 3, era cidade grande de 3 dias para percorrer. Tá? Mas você não sabe se o grande significa, se Deus está falando que ela é importante, como também outros textos vai falar que ela é importante, né, para Deus. Então, outra particularidade do texto aí. Continuando aí, versículos 1 a 3. Clama contra ela, deixa eu ficar aqui com o texto. Veja só, versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, ou a importante cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus fala para Jonas, vai e clama contra ela. Então Deus já está falando para ele, eu vou dar uma palavra para você falar contra ela, ou seja, uma palavra de punição. Né? Uma palavra negativa, ele sabia que era. Inclusive, outra coisa você não sabe tudo o que Deus falou para Jonas, como o que você vai ter que falar.
Tá? A gente tem resumido na história. Assim como no capítulo 3 vai falar, daqui a 40 dias e Nínive será destruída, é o que Jonas fala. Ou seja, se ele falou isso é porque Deus mandou ele falar desse jeito, que ela seria destruída em 40 dias. Tá? Então, e também fala da sua malícia, a sua perversão, subiu até a minha presença. Como é que está na nossa tradução? Subiu até mim. Alguma outra tradução? Aos meus ouvidos. Como? Maldade. E subiu até mim ou até a minha presença? Como é que fala aí? Até a minha presença. É porque, literalmente, em hebraico está falando até a minha face. Subiu a minha face. Que era uma forma idiomática de dizer a minha presença chegou até mim, chegou aos meus ouvidos, porque eu tomei conhecimento da maldade. Né? E a malícia deles já chegou aqui. Entendeu? São um povinho complicado. E é engraçado o texto que ele fala o seguinte, na nossa tradução acho que ela está até bem, que ele fala assim, versículo 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Versículo 3, Jonas se dispôs, mas para fugir de Deus. E é interessante isso, porque o texto hebraico ele mostra exatamente dessa maneira. Agora é a aula de desenho, tá? Vou mostrar uns desenhos para vocês. Isso daqui é o hebraico, mas só para mostrar uma coisa para vocês. Ah não, eu estou com ele aqui mesmo, nesse texto. Olha para esse daqui, tá? Aula de desenho. Seguinte, versículo 2, ele começa, né? Aí começam os desenhos aqui. Mas isso aqui é o levante-se, tá? Isso aqui é um imperativo. Presta atenção nessas duas letras, tá? Ignora essa do meio aqui. Você vê que no versículo 3, são as duas letras também, tá? É só a forma da palavra que muda, isso aqui é uma vogal, então ela não está aqui por causa da forma. Então o texto está dizendo assim, levanta-se e vá para Nínive, entendeu? Daí o texto está dizendo, levantou-se Jonas, mas para ir para tal lugar. Então o texto ele mostra, ele dá meio uma ironia mesmo. Fala assim, ele se levantou, ele se dispôs, mas para fugir. Então o autor ele faz isso daí mesmo, é intencional no texto essa cutucada, né? Ele se dispôs sim, Deus falou para se dispor, só que ele foi para outro lugar. Então veja que o autor do livro ele trabalha isso, ele mostra essa ironia. É importante a gente perceber essas coisas, né? E existe uma outra questão, achei interessante, estava vendo no comentário, que ele foi para Tarsis, né, como está dizendo no texto. Um comentarista, que é um dos autores daquele livro que a gente usou na hermenêutica, Entendes o que lês? O Gordon Fee, eu estou usando mais o comentário dele aqui. Ele diz o seguinte, a palavra Tarsis significa mar aberto. E a palavra Tarsis era usada para vários portos. Tinha sim a cidade de Tarsis lá no sul da Espanha, que, vamos dizer, o porto ficou com esse nome. Mas vários outros portos eram chamados de Tarsis, porque eles ficavam em mar aberto, ficavam à beira para ir para o mar aberto. Então ele fala assim, não quer dizer que Jonas estava indo para Tarsis, ou que Jonas se dispôs para ir para Tarsis, mas sim, Jonas se dispôs para ir para o mar. E ele acha que, aí de novo, isso é um comentarista, outro comentarista fala, não tem nada a ver, não é isso, é a cidade de Tarsis mesmo, porque dá ênfase de extremos e tudo mais. Aí você vai ficar com diferentes comentários, você pode defender o seu ponto. Então, só uma curiosidade, Tarsis significa mar aberto, pode não significar a cidade de Tarsis, mas sim, Jonas se dispôs a ir para o mar aberto. Tá? Agora, entre os versículos 4 e 6, né? E aí a história começa a ficar interessante. Só que antes disso, a gente percebeu uma outra coisa aqui. Veja no versículo 3 ainda, volta aí. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
né? Duas coisas aqui, voltando para a nossa aulinha de desenho, é o seguinte. O autor enfatiza duas vezes fugir da presença do Senhor, tá? Ele fala, ele se dispôs, mas para sair da presença do Senhor. E sair da presença do Senhor. Inclusive, eu já podia até mostrar uma outra coisa, quando Deus fala lá, chegou até a minha presença, é essa mesma palavra aqui, tá? Chegou até a minha presença mesmo. Só que é o seguinte, o texto aqui também está dizendo que se dispôs Jonas e tudo mais, e ele desceu até Jope, e essa palavra é descer mesmo. E quando ele entra no navio, ele desceu para dentro do navio. Tá? E é importante você perceber isso, porque depois, quando ele é jogado no mar, ele desce até o Sheol. Jonas, enquanto ele está desobedecendo, ele está descendo, e descendo, e descendo, até chegar no fundo do poço, até chegar no inferno, que é o que ele vai falar. O Senhor, eu cheguei até o Sheol. No poema dele ele vai falar isso. Então o autor também está colocando, essa atitude de Jonas está levando ele a ir para baixo. Ele está descendo. É isso que o texto está mostrando também. Jonas está descendo, está descendo, está descendo. Ele desce até Jope, ele desce para dentro do barco, e depois lá no versículo, no final do capítulo 1 e no começo do 2, ele desce, ele vai até o inferno. Ele está descendo. Aí Deus vai o ressuscitar. Tá? Então, percebam isso, né? Então, agora acontece o seguinte, o que fica interessante é que a partir entre os versículos 4 e 6, vem a tempestade, né, uma tempestade muito forte, e aí a gente vê que aí no versículo 5, os marinheiros começam a clamar, cada um ao seu Deus. Porque o mar está muito forte, foi uma tempestade súbita, eles ficaram ali se questionando o que aconteceu, começaram a cada um clamar ao seu Deus. Essa questão aí deles jogarem as cargas, olha, versículo 5. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. O texto, do jeito que está dizendo, no hebraico está falando assim, para aliviarem o peso de sobre eles. Não sobre ela, sobre a embarcação. Então, alguns querem dizer que esse jogar as coisas ao mar, estavam oferecendo sacrifícios a deuses, principalmente ao mar, que é Yam em hebraico, era um deus também, o deus mar. Então, eles deviam estar oferecendo sacrifícios ao deus mar, então jogando as cargas para oferecer sacrifício. Isso é uma interpretação de alguns. Eu acho, como alguns outros, como intérpretes acham, que não é esse o ponto, que não é nada disso. Existe um acordo, desde aquela época, de quase 2000 anos antes de Cristo, de que o capitão do navio ele tinha o direito de jogar toda a carga, se fosse para salvar as vidas dos marinheiros. E ele não podia ser cobrado por ter perdido a carga. Isso é um acordo que existe há milênios já. E era isso que provavelmente estava acontecendo aqui. Para conseguir salvar a embarcação e as vidas, eles jogam tudo. Vejam que no naufrágio de Paulo em Atos acontece a mesma coisa. Eles começam a deixar o navio mais leve. Quanto mais leve, mais fácil de manejar. O navio não está tão pesado para tentar manejar ele, né? Então era o que provavelmente estava acontecendo aí. Eles estavam jogando as cargas para fora do navio para tentar ser mais fácil de manejar. Pois não, dona Emma? Então é pela lógica e não pela mística. Exato. Pela lógica e não pela mística. É uma questão prática deles. E não de que eles estavam jogando por um sacrifício, por uma coisa religiosa. Era uma coisa prática para tentar se salvar daquela tempestade. E isso era uma prática comum. Numa tempestade, você está vendo que não tem mais jeito, vocês vão morrer, joga tudo que tem dentro do barco para ele ficar mais leve para ver se consegue manejar ele melhor. Tá bom? Mas, olha que interessante, né? Ainda no versículo 5, eu coloquei versículo 6, mas é o 5, né? Jonas, porém, havia descido ao porão, agora o texto está colocando aqui, né? E se deitado e dormia profundamente.
Todo mundo lá em cima desesperado e o Jonas batendo um ronco, né? Aí chega o capitão e fala para ele: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te. E o levanta-te é o mesmo lá, viu? Levanta-te e vai para Nínive. Ele levantou-se e foi para Tarsis. Levanta-te agora. De novo, alguém está falando, levanta. Levanta-te, né? Invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então o capitão está falando assim, ó, está todo mundo lá desesperado, vai, levanta aí e clama para o seu Deus, vai que é o seu Deus que vai ajudar a nossa situação aí. Cada um clamava para o seu Deus. E aí, ele faz isso, pois não. Interessante que eles usam Deus minúsculo. Clame ao Senhor. Não, exatamente. É importante perceber isso daí que está falando ao seu Deus, tá? E aí é Deus minúsculo. Exatamente. Isso. Tem algumas que usam aqui? É mesmo? Então, e esse aqui é um outro caso, tá? Hebraico e grego não existe maiúsculo ou minúsculo, tá? Isso daqui é interpretação. Você vai ter texto no Novo Testamento que o pessoal coloca o espírito em maiúsculo e logo depois um espírito em minúsculo. É tudo a mesma palavra. É pneuma, de pneumatologia, pneumático e tudo, é pneuma. No Novo Testamento, todas as letras em letra maiúscula, não existe minúscula, tudo, o grego tem letra maiúscula e minúscula, mas os manuscritos são todos em letra maiúscula e uma palavra grudada na outra, não existe nem separação de palavra, né? Então, é o tradutor que vai interpretar que esse espírito aqui está se referindo ao Espírito Santo, e esse espírito está se referindo ao espírito da pessoa. Não existe nada no texto que indique isso. E no hebraico é a mesma coisa. Agora acontece o seguinte, essa palavra aqui, para Deus, é Elohim, que é um termo Deus ou deuses, tá? Esse in no final é plural em hebraico. Tudo que terminar com in é plural. Então Elohim é plural, mas ele é traduzido como singular também, porque às vezes você tem esse sujeito Elohim com um verbo no singular. Então você sabe que está se falando a um Deus no singular e não no plural. Tá? Você não é um erro de conjugação. Então, esse Deus aí é no minúsculo porque o pagão está falando, clama para o seu Deus. Agora, vai aparecer texto, não vai falar Deus, vai falar Yahvé, que é quando na sua Bíblia tiver Senhor com todas as letras maiúsculas. Tá? Se for Senhor com só o S maiúsculo, é Adonai, que é a palavra Senhor, Senhor, como o Senhor. Agora, se for tudo com letra maiúscula, é Yahvé na sua Bíblia, que aí é o nome próprio de Deus, que inclusive vai acontecer aqui. Vamos continuar aí. Então Jonas batia um ronco aí, né? De 7 a 10. Aí, dos versículos 7 a 10, Jonas conta quem ele é. E olha só, né? A partir do versículo 7 eles lançam, né? Vamos lançar sorte e descobrir o que aconteceu aqui. A sorte cai em Jonas, falei, o que você fez para acontecer isso? Quem é você? De onde você vem? Né? Pede o relatório dele. E daí ele responde, versículo 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo a Yahvé, Senhor aí, tá? E temo a Yahvé, o Deus, o Elohim dos céus que fez o mar e a terra. Aí os homens ficaram assustados e disseram, o que foi que você fez? O que é isso que você está fazendo? Que o Jonas já tinha falado que ele estava fugindo do Deus dele. Só que ele falou, o meu Deus é o que criou o céu e o mar e a terra. Assim, você é louco. Se você está dizendo que o seu Deus criou o mar e a terra, e agora você está dizendo que você aprontou, e está acontecendo isso, eles estão vendo que realmente o Deus dele é dono do mar, porque ele fez aparecer uma tempestade. E por isso que eles ficaram assustados. Ele está dizendo, olha, é o seguinte, eu aprontei com o meu Deus, e o meu Deus é o que controla o mar. E a terra também. E aí esses homens acreditaram nele porque eles viram que o mar estava realmente agitado. E o susto deles é o seguinte, veio uma tempestade súbita. Por isso que eles perceberam que era algo sobrenatural. E aí eles falaram, mas como? Se o seu Deus é o dono de tudo, o que você fez fugindo dele? Eles ficaram inconformados, os pagãos inconformados com aí o presbiteriano, né, da igreja central lá, que está desobedecendo a Deus. Né? Então,
Versículo 11. O que a gente faz então para resolver esse problema? Tá? Aí, versículo 12, ele fala, olha, vocês me jogam no mar, caiu o mar, vai se acalmar. O texto não explica por que Jonas sabia que pulando no mar ele ia resolver a questão, né? Não está falando nada disso. Mas ele entendia, bom, Deus quer a mim, se eu sair do barco, o barco vai ser salvo, porque eu sei que o problema sou eu e Deus me quer. Então, ele também pensa assim, ó, me joga, eu morro, já acabo meus problemas, tá? Tô fugindo de Deus mesmo. Então, isso. E o Jonas, talvez a ideia dele de fugir era assim, ele sabia que ele não tinha como ir em Tarsis, Deus ia estar lá. Mas o texto diz que ele fugiu da presença de Deus, porque havia a ideia de que Deus estava ali na terra de Israel. O templo, a questão de presença, de local, era a teologia da época. Até, né? Eles estavam na Babilônia, quando é que eu vou voltar? Salmo 42, né? Será que eu vou ver de novo o seu templo? Será que eu vou voltar para a sua presença? Existia muito essa visão de presença ali, né? Local físico. Então Jonas falou assim, quanto mais longe eu for, aí eu vou para longe, para o meio do mar, eu vou para Tarsis, aí Deus falou assim, bom, aquele sem vergonha profeta meu, desobedeceu, não tem problema, eu levanto o outro e mando para Nínive. Então o Jonas talvez pensasse assim, se eu fugir, Deus deve levantar outro cara para ir para Nínive. Só que Deus não concorda muito com o Jonas. Pois não, Jesus. Ou será que quando ele falou assim, me joga no mar, assim, meio afogado e acabou? Então. O mar do jeito que estava, me joga e acabou a história. Mas o que ele entendeu é o seguinte, se eu for para o mar, tipo, a ira de Deus está aqui, porque eu sei que eu sou desobediente. Quem sabe eu caindo no mar, Deus libera esse barco, né? Eu sei que o problema sou eu. Pelo menos ele foi sincero, né? E aí ele, me joga no mar e tudo mais. E provavelmente era o que ele pensava. Bom, eu vou ser jogado no barco, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Só que Deus tinha outro plano para Jonas, né? Então, prestem atenção nessas coisas. Pois não, dona Emma? Então, essa ideia da presença local de Deus é mais ou menos parecida ou é igual à que nós temos hoje no Novo Testamento, quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia ou para orar, muitas pessoas costumam dizer, né, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com ele. É a mesma ideia da presença específica? Sim. Para o judeu era muito mais forte, porque, na época do templo, Deus está ali dentro do templo. E ele só está ali. Por quê? Até Daniel, quando ele recebe a notícia de que ele não pode mais orar, ele ora 5 vezes ao dia, como? Abre a janela, voltado para Jerusalém, porque eu quero estar em direção a Deus. Então a ideia da presença de Deus, e é por isso o grande ódio da Babilônia. A Babilônia destruiu a presença de Deus no nosso meio. E os textos falam muito disso. Em Reis, a teologia dos livros de Reis, a conclusão, vai falar o seguinte, Deus expulsou eles da presença dele. Deus expulsou Israel da presença dele, porque a presença de Deus estava ali na terra de Israel. Deus expulsa eles. Que é uma alusão a Gênesis. Eles foram expulsos da presença de Deus, Adão e Eva. E é toda essa questão, voltar para o paraíso, né? Voltar para a presença de Deus. Nós saímos da presença de Deus porque desobedecemos. Nós só voltamos para a presença de Deus quando obedecemos. E a presença de Deus é o paraíso. A presença de Deus é onde nós vivemos com Ele. Então toda essa teologia está envolta em todos esses livros, em todas essas histórias. Tá? Então Jonas pensou, eu vou para longe de onde Deus está, para ver se Ele me deixa. E ele pega outra pessoa para fazer esse serviço sujo que é ir para Nínive. Né? Então, aí, vamos voltar para o texto então. Que o nosso tempo está correndo. Alguém me dê as horas, por favor. Nossa. Começamos atrasada a aula, vocês vão ser atrasados. Por favor, hein? Um pouquinho só. Então, eles jogaram, então, o Jonas. Né? Eles vão se jogar o Jonas. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Outra coisa, a ideia de que o navio não estava muito longe da terra, tá?
Inclusive era a prática do pessoal, né, na época, até na época das grandes descobertas e tudo, o pessoal não ficava andando, pegar o meio do mar assim, ficava andando pela costa o quanto podia. Como até hoje, né, os aviões também quando cruzam o Atlântico eles vão, né, você vai para a Europa, você vai subir até o Rio Grande do Norte, o avião vai até o Rio Grande do Norte, na costa, porque se tiver alguma emergência está perto da água. Aí quando chegou no ponto mais extremo que ele cruza, vai até a costa da África, depois sobe para a Europa. Ninguém vai, vamos entrar no meio do mar. E navio faz a mesma coisa. E eles também deveriam estar, de certa forma, tipo assim, eles conseguem visualizar a terra. Ninguém vai entrar no meio do mar, a não ser quando é extremamente necessário. Se eles estavam ali, iam para Chipre, tem que cruzar o mar e acabou. Ou você ia falar? Olhando o texto aqui, Uhum. gente fila pra caramba, né? Ah, é? Ele confessou, o negócio é comigo não, vamos dar um jeitinho, vamos remar aqui, a gente vai, né? Isso, ótimo. Mas enfim, eles não acreditavam nas forças dele e muita gente faz isso também, né? Deus mostra uma coisa, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeitinho, vou dar meu jeito aqui, as coisas não funcionam bem. Então é que eles não tiveram jeito. Não tiveram, exato. Agora existe um ponto interessante aí. Os pagãos, olha o que eles fazem no versículo 14. Isso que é destoante. Versículo 14. Entretanto, então, clamaram a Iavé, tá? O texto está enfatizando. Eles clamaram ao Deus de Israel, clamaram a Iavé. Não clamaram a Deus. Clamaram a Iavé e disseram: a Iavé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Iavé, fizeste como te aprouve. Esses pagãos falam: olha, a gente não quer matar esse cara. A gente acha que ele é inocente, tipo, ele não fez mal para ninguém aqui. Mas já que o Senhor fez tudo que o Senhor quis, então, a gente vai jogar, mas por favor, não joga a culpa sobre a gente. Não jogue o sangue dele sobre nós. Não tome a gente como culpado pela morte desse cara, que ele vai pular, vai morrer. Então, eles clamam a Iavé, os pagãos clamam a Deus. Tá? Engraçado que Jonas não clamou, né, ainda. É a ironia do texto. Quem é que está clamando a Deus? Quem busca a Deus? E quem foge de Deus? É essa a ironia da história, tá? E aí, então, depois de fazer essa oração, no versículo 15, eles falam: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. E aí, a conversão desses homens. Versículos 16 e 17. Temeram, pois, esses homens em extremo a Iavé e ofereceram sacrifícios a Iavé e fizeram votos. Tá? E aí o 17 é o que aconteceu com o Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por favor, não existe baleinha aqui, tá? Grande peixe. Que espécie de peixe é, se não é, tudo é especulação, tá? Jesus? Voltando um pouco no 16, eu já tinha, quando eu li esse texto, eu já tinha percebido o que esse povo do barco ia ver com Nínive. A história é Jonas e Nínive. É, interessante. E aí, no começo, eles clamavam aos seus deuses e tal, não conseguia, no fim eles se converteram. Que não tem nada a ver com a história de Nínive. Exatamente. Assim, Deus trabalhando, Deus fala, vou trabalhar com Nínive, porém Deus não se autolimita, né? Ele maximiza as coisas, então ele vai trabalhando com todo mundo. E você vê que Deus aproveita a desobediência de um profeta para abençoar outras vidas. Né? E também pode ser que ele estava trabalhando com Jonas no sentido dos estrangeiros, né? Porque se Jonas é nacionalista, não queria pregar para pessoas de fora, então, assim, os marinheiros, por serem estrangeiros, Puxa, é verdade. ele podia estar trabalhando isso com ele, né? Muito bem colocado. Muito. Exatamente, muito bem colocado, muito interessante essa visão realmente, porque você vê que talvez Deus aproveitou para já dar um tratamento em Jonas, né? Aproveitou a vida desses homens, né? Para falar assim, então, né, Jonas? Tem os pagãos aí, os caras não querem te matar, eles clamaram por sua vida,
né? Buscaram, tipo, você falou qual é a fórmula da salvação, me joga fora. Eles, apesar dessa fórmula, eles ainda tentaram remar. A gente vai matar esse cara que ele fala que serve a esse Deus, depois a gente mata esse cara e esse Deus fica com mais raiva da gente. Então, vamos ver o que dá para acontecer. Daí fala, não tem jeito mesmo, a gente não consegue, né? Olha, o Deus desse cara aí. Daí eles falam, Senhor, Yahvé. Não culpa a gente vai jogar esse cara porque ele falou que é o que tem que ser feito. Não joga a culpa sobre a gente. E aí o texto é explícito, é importante entender que quando o texto está dizendo que eles temeram Yahvé e fizeram votos e ofereceram sacrifícios, não há dúvida, se converteram. Tá? O texto não permite dúvida de que eles tenham se convertido. É engraçado, no hebraico, fala assim, votaram votos e sacrificaram sacrifícios. É dessa forma que se coloca em hebraico, né? Por isso que também a gente tem essas repetições e é exatamente assim, o texto é muito claro em dizer, eles fizeram votos a Yahvé. E está falando, não a Deus, a Yahvé, dando um nome próprio de Deus, falando, não há dúvida da conversão deles. Dona Emma? E hoje a gente pode aprender aqui com Jonas e com esse grupo de não cristãos, né, que nós não precisamos nos preocupar, porque na capelania eu já toquei muito com pessoas assim, eu não vou fazer esse trabalho em capelania porque eu não sei pregar, eu não sei falar de Deus. Às vezes pessoas que nasceram na igreja, não sei falar de Deus, não sei me aproximar de uma pessoa e falar de Deus. Jonas falou da culpa dele. Olha, eu sou culpado. Então, mesmo que a gente não saiba falar de Deus, se a gente falar, olha, eu creio num Deus grandioso e eu ainda não consegui ser importante na presença dele, Sim. que Jonas quer falar, né? Deus usa isso para converter as pessoas. Então, se a gente for humilde e se a gente se esforçar, eu acho que Deus usa a todos para levar a mensagem dele. Com certeza, a gente vê realmente nesse caso de Jonas e até ele, que ele falou, quem é você? E olha o que ele significa, eu sou hebreu, né? E eu sirvo a Yahvé, o Senhor, o Deus que criou o mar e a terra. E interessante porque assim, em muitos textos do Antigo Testamento vai descrever Deus, o Criador dos céus e da terra. Vejam que Jonas fala o Criador do mar e da terra. Porque ele está enfatizando, o que está acontecendo aqui no mar é obra do meu Deus. Então ele muda a fórmula Criador do céu e da terra para a fórmula Criador do mar e da terra. Porque ele está enfatizando, olha, o meu Deus tem controle sobre o mar. Tá? Aí alguns vão colocar assim, tá vendo? Essa ênfase está mostrando de novo que Yam, que é o Deus do mar, não é Deus, e que Yahvé é Deus e tudo. Você pode ver isso, mas se você olha aqui, veja que o livro foi escrito para judeus, para hebreus, e a ênfase é falar da misericórdia de Deus, ou isso, aquilo, tudo mais, talvez eles não sejam tão preocupados em ficar falando de debate entre outros deuses. Não há dúvida de que Yahvé é Deus aqui sobre todos. Né? Então, talvez a gente não precise enfatizar, colocar essas coisas. Pois não, Regina? Como Deus está no controle de tudo, se Jonas não tivesse ido no barco, aquele pessoal não ia se converter. Sim, sim. É o modo que Deus usou, já conhecedor de tudo, né? Ele usou, mas antes de você ir para ali, você vai converter aquele povo lá, você vai trabalhar com eles lá. E eu nunca esqueço uma vez o pastor Ari falando que ele estudou no seminário, e eu não estudei, porque eu não lembro de ter tido essa aula, falando sobre a economia de Deus, ou seja, de que Deus, ele nunca desperdiça poder, e nem, ele não esnoba, eu posso fazer isso, vou fazer tal coisa. Não, tudo que ele faz tem um propósito, é tudo muito, muito bem planejado. E que seja, vamos supor, esse daí vai desobedecer, tá bom, eu estava precisando de alguém mesmo lá para converter aqueles lá, ele vai, tá tudo sob controle. Ele pensa que ele está saindo dos meus planos, ele pensa que tá tudo sob controle. Então, é como a Regina está colocando aí, né? Clamam a Yahvé, fazem votos e acabou a apresentação. Então, bom, deixa eu colocar aqui, acho que a gente não vai ter mais slides para ver. Nós vamos, terminou essa história, aconteceu,
Esse caso, Jonas foi para o mar, Deus levantou o peixe lá para pegar Jonas, e ele ficou 3 dias, né? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí Jonas clama ao Senhor. O capítulo 2 é um clamor, que é um poema, tá? Em forma poética. Jesus? Só uma dúvida aqui. Por que eles enfatizam 3 dias e 3 noites? Não seria? Olha, a fórmula, esse jeito de falar, como Jesus fala, e a ressurreição 3 dias e 3 noites, é porque eles contavam o dia de forma diferente, né? Começava no fim da tarde, às 6 da tarde começa o dia para o judeu, né? Começa um novo dia, e termina às 6 da tarde do dia seguinte. E quando fala 3 dias e 3 noites, foram 3 dias completos, né? Isso é uma grande questão, se você é interessante você estudar isso aí sobre a ressurreição de Jesus, porque Jesus ele não fica 3 dias e 3 noites literalmente, se você for ver pela nossa, porque ele foi crucificado qual dia da semana? Sexta-feira. E ele ressuscitou no domingo. Então não foram 3 dias completos, mas foram 3 dias e 3 noites, porque ele ficou na sexta-feira ou na quinta, na sexta-feira durante o dia 3 da tarde, sexta-feira 3 da tarde ainda é sexta-feira. Aí começou o sábado às 6 da tarde. Daí ele passou a sexta-feira, o sábado e o domingo, tá? E aí tem uma série de discussão sobre essa questão, porque Jesus, ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Aí fala 3 dias e 3 noites. Então existe uma série de discussão. Existe um grupo que vai falar que Jesus morreu na quinta-feira. Apesar de ter o texto dizendo que ele morreu na sexta. Mas é um pessoal de uma linha muito literal que vai falar, não, Jesus tem que ter morrido na quinta para dar 3 dias e 3 noites exatamente. E aí é que houve uma confusão e tudo mais. Então isso é um debate. Agora, a ênfase exatamente 3 dias e 3 noites, porque aqui no caso de Jonas eu não sei dizer. Mas eles usam muito isso por causa dessa diferença, porque o dia começa à noite, vamos dizer assim, para o judeu. Pode contar dessa forma também, né? Os adventistas falam que ele não ressuscitou no sábado porque ele não queria trabalhar no sábado. Olha só. Essa é boa, hein? Então, podia ser só 2, né? E porque Jesus usa da mesma forma, né? Ele fala, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também vou ficar, né? E aí que está uma questão, se Jesus estava só enfatizando o tempo de Jonas, porque o 3 dias e 3 noites para Jesus é por causa do que ele fala de Jonas. Se ele não tivesse falado de Jonas, se ele ficou 2 noites e 1 dia, ou seja, não faz diferença, só fala que ele ressuscitou no 3º dia, porque ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então conta a sexta, sábado e domingo. Aí se você for literalmente 3 dias e 3 noites, você tem problema, porque não dá 3 noites, né? Então agora, se você vê que Jesus está só fazendo uma alusão a Jonas e não falando tem que ser literalmente 3 vezes 24 horas, aí... Uma vez eu lembro disso, uma discussão com um muçulmano, estava contando para mim isso como um erro de Jesus fala o sinal de Jonas, mas ele foi no mesmo período. Então, sabe quando eles querem argumentar aqui para invalidar? Exatamente. Começou já assim, o que é o sinal de Jonas? Aí você já tem pegadinha, né? Já chamou a atenção. Mas vejam isso, prestem atenção, e esse é um exercício que você tem que ter, por exemplo, Jesus está fazendo uma alusão a Jonas, se você for pegar tudo literalmente, você vai começar a ter problemas na Bíblia. Porque se você perceber o que Jesus quer dizer com o sinal de Jonas, o que ele quer dizer com esse período e tudo, aí você vai ver mais a mensagem do que eu tenho que historicamente, literalmente explicar tudo. Aí você vai ter alguns problemas, principalmente no Novo Testamento, com os evangelhos e tudo. Vamos terminar aqui que o nosso tempo já buzinou aqui, mas a gente só precisa dar uma olhadinha no capítulo 2, a gente não vai ver versículo por versículo, só passar algumas coisas. O capítulo 2... é essa oração de Jonas, né? Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gente, alguém sabe o que são esses textos? Alguém sabe dizer o que são esses textos? O salmista também fala na minha angústia
Exatamente. Na verdade, o capítulo 2 é uma coletânea de versículos, pedaços de salmos. Tem um monte de salmos juntado aí, tá? Deixa eu ver se essa Bíblia aqui mostra. Aqui, ó, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Segundo de Samuel 22:7, Salmo 18:6, Salmo 121:1, né? Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Do ventre do abismo gritei, cadê? Salmo 130:1. Das profundezas clamo a ti, Senhor, ou do abismo clamo a ti, Senhor. Lamentações 3:55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, né? E por aí vai até esse daqui do Salmo, acho que 42, né? Aqui é o versículo 3. Pois me lançaste do profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Né? O 42. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Né? Aí, ó. Então, é muito parecido o texto. Tá? Catadupa. Eu também falei, que palavrão é esse, né? A catadupa é o mexer da onda, quando ele já chegou na areia e ele está mexendo, e as ondas e as vagas é a volta da onda. Quando a onda está voltando, é o que eles chamam de vagas. Então é todo essa bagunça aqui. É o capo... Pronto! Está explicado. Tá vendo? Tem que traduzir a Bíblia na linguagem de hoje, né? Levei bastante caldo e um monte de capote, né? Pronto, é isso que o salmista quis dizer. A Bíblia na linguagem de hoje, tá vendo? Então, aqui são vários salmos, tá? Juntados. E aí que está uma questão. O mais provável é que o autor de Jonas, ou Jonas, quando ele... Vamos supor, aí a gente vai começar de novo naquela historicidade. Mas como é que Jonas é uma coletânea de pedacinhos de salmos, de textos? Então quer dizer que esse texto foi forjado. Não foi exatamente o que Jonas orou. Olha, lamento informar, mas realmente não foi exatamente o que Jonas orou. Isso aqui deve ter sido um resumo do que Jonas orou. E você imagine que Jonas orou por 3 dias. Tá? Então não espere historicamente, literalmente o que Jonas falou. Isso é um resumo da oração de Jonas. E provavelmente Jonas, para resumir o que ele fosse orar, ele poderia ter pegado pedaços de orações, de salmos, e composto a oração dele. Às vezes quando nós estamos aqui no culto, eu mesmo às vezes chamam para orar, ou fazer uma oração. Às vezes eu vou recitar um versículo bíblico. Eu mesmo, na última oração que eu fiz lá no culto, eu falei do Salmo 67, né? Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra os teus caminhos, entre todos os povos a tua salvação. Eu orei, é a minha oração, só que a minha oração é um texto. Então, Jonas está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando pedaços de texto que ele lembra, que compõe, que expressa aquilo que ele está sentindo. Tá? Então, não existe questionamento, porque esse aqui, os estudiosos, os teólogos, falam assim, tá vendo? Isso aqui é um texto composto de um monte de versículo. Alguém parou e pensou e montou e tudo mais. Jonas pode sim ter parado e pensado e depois montado. Vou fazer um resumo do que é a minha história. Ou o autor desse livro, como a gente já viu, Jonas não é o autor desse livro, muito provavelmente. O autor, conhecendo a história, ou conhecendo a história de Jonas, fez um resumo do que seria a oração dele. Tá? Então é importante entender isso. Bateu um papo com ele e contou, olha, eu dormia, acordava orando nesses 3 dias e eu citava muito os textos bíblicos. Isso. Deixa eu ver aqui até... tá aqui, ó, que vai virar o versículo 7. Esse eu desci, tá? Desci até os fundamentos. Aquele descer, Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para dentro do navio, Jonas desceu para aqui também, tá bom? Que aí ele vai falar no versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, lembra do desenho que apareceu aqui, os fundamentos dos montes? Eu fui até o fundo, até o abismo e tudo mais. É o que ele está expressando aí, tá? Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim e tudo mais. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Veja que ele está citando um texto. Se ele orou isso daqui dentro do peixe, ele ainda não subiu.
Porque ele já está dizendo que o Senhor fez subir da sepultura. Tá? Então isso é uma composição. Depois de tudo ter acontecido, ele pegou textos que expressavam e tudo mais. E aí, semana que vem, então, nós vamos continuar. Veja que Deus bateu um papo com o peixe, né? Falou, pois o Senhor ao peixe, né? Claro, não é literalmente, né? Mas Deus ordenou, então é o que está dizendo. Deus ordenou o peixe que vomitasse Jonas na terra, e aí termina a história. E veja que esqueci de dar essa ênfase aqui. Olha o que Jonas fala no final. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios e pagarei, e o que votei pagarei. Sabe o que ele está falando aqui? Eu sacrificarei sacrifícios e votarei os meus votos. Já viram isso em algum lugar do livro de Jonas? Então, Jonas está falando. Então, os pagãos que obedecem ao Senhor, que se convertem ao Senhor, eles oferecem sacrifícios. Eles sacrificam sacrifícios e votam votos. Então, eu agora que já fui para o fundo do abismo, eu já percebi que eu tenho que sacrificar sacrifícios e votar votos. Ou seja, ele está se convertendo. Ele está reconhecendo que ele errou e o texto mostra da mesma maneira. Os pagãos primeiro, né? Os pagãos foram mais crentes do que o nosso presbiteriano Jonas, né? E aí o Jonas falou assim, então, né? Eu precisava ser um pouco mais crente e tudo mais. Tá certo? Vamos terminar a aula então. A gente tem que entender a visão do povo da época. E a gente olhando para Jonas, tá? Agora focar, entenda que quando ele vai para o mar, e o mar era um lugar de medo, de perigo, de susto, inclusive até, a gente não se limita aos judeus, a gente vê na época das descobertas, da descoberta da América. O oceano era chamado o quê? Oceano Atlântico, porque é um oceano de tormento, que haviam monstros marinhos. O mar é um lugar maligno, de caos, de tormento, de monstros. Então isso já existia há milênios, essa visão. Então, e era a ideia de que se você caísse no mar, você ia lá para o inferno, para o Sheol, você ia para os fundamentos. Não tem, é um abismo. Por isso que é abismo mesmo, é o fundo. E é onde estão os fundamentos da terra. Tá? As terras foram criadas, a terra, o lugar onde os seres humanos vivem, está envolto por água, está sustentado por águas ali e tudo mais. Então entenda essa visão diante disso que nós falamos aí sobre vida após a morte, o inferno e tudo mais, tá? Só queria abrir esse parênteses. Nós vamos para o texto agora de Jonas, tá? Então, introdução ao capítulo 1. O nome Jonas significa pomba. Não tem nada demais aí, tá? Às vezes o pessoal procura significado nos nomes e tudo. O nome Jonas não tem nenhum significado especial, significa pomba. Uma coisa engraçada que a gente fala Jonas e tudo mais, não existe a letra J, ou o fonema J no hebraico. Por isso, Jeová, Jonas, Josué, nada existe, é tudo I. Né? É Jonas, Yahvé, não existe o J no hebraico. Então, se você fosse até para testemunhas de Jeová, né? Eles falam que o nome é Jeová, não existe nem o J em hebraico. Então, é engraçado. Nós vamos hoje para o texto, então, estudar o texto em si, do livro de Jonas. Eu só queria fazer um excurso, né? O pessoal chama, eu acho que o pessoal chama excurso, né? Abrir um pouquinho um parênteses sobre dois assuntos que foram colocados semana passada. Na verdade, um assunto foi colocado sobre a vida após a morte no Antigo Testamento, sobre o Sheol, que é o termo usado, né? Então, só deixar claro aí, eu tinha falado por cima o assunto. Eu só coloquei aqui, o texto está em inglês, mas é que eu só vou colocar a gente vai ver algumas referências aqui mesmo, vocês não precisam abrir. Mas ele vai falar que o Antigo Testamento realmente não tem informações claras, tem informações muito pequenas sobre o que é a vida após a morte, tá? Então, de acordo com algumas palavras, descer ao Sheol, né, normalmente traduzido por túmulo, inferno e tudo mais.
E às vezes significa simplesmente deitar, né? Ir para o túmulo, como aqui, ó. Números 16:30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é seu, e os vivos descerem ao abismo, ao Sheol, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor e tudo. Né? A gente tem Gênesis aqui. Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura, descer ao Sheol. E a ideia é que o Sheol é um lugar embaixo da terra mesmo. Né? Era um lugar físico, lá embaixo da terra. Como até há tempos muita gente tinha essa visão também, né? Em Jó 10:21, antes que eu vá para o lugar que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Então é visto como um lugar escuro, um lugar de trevas e tudo mais. Só que eu acho que Provérbios vai falar aqui, ó. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então veja que ainda há uma alusão, parece que o justo vai para um lugar diferente. Né? Existe alguma coisa, mas não tem nada claro, não diz nada claro, não existe nada no Antigo Testamento falando de ir para o céu, de ir para a presença de Deus, muito menos. Para o hebreu, ele nunca ia para a presença de Deus, porque é impossível estar diante de Deus. Ele iria para o seio de Abraão, que foi desenvolvido depois dessa ideia, ou seja, um lugar em que os judeus, os justos, viveriam, um lugar de paz em que Deus havia preparado para eles. Tá? Então existem vários... Haviam várias ideias nesse sentido naquela época, e nós temos vários textos falando lugar de treva, lugar de dor, igual, por exemplo, pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te dará louvor? Ou seja, eles tinham ideia de quem fosse para lá não tinha mais contato com Deus. E Deus não tinha mais contato lá. Né? Sendo que você vê no Salmo 139, né? Se eu fizer a minha morada no mais profundo abismo, que é no Sheol ali o termo, ainda lá o Senhor estará. Ou seja, até no Sheol Deus está. Então você tem essas diferenças, porque um ainda tinha uma visão, foi se desenvolvendo a teologia no Antigo Testamento, e não, Deus está em todo lugar. Né? Aqui, ó, mesmo Deus, ele... era crido que ele não se lembra de todos que estão lá, né? Atirado entre os mortos como os feridos à morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Então nós temos vários textos falando da vida após a morte ou do Sheol, que dá essa ideia de um lugar em que você está separado da presença de Deus, mas não há realmente uma teologia formada, explicando tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? E aí eu vou até mostrar uma ilustração aqui, para ter uma ideia que eu falei, o segundo ponto aqui, sobre cosmovisão, né? O caos e as águas do firmamento. Deixa eu abrir aqui, ó. Primeiro, essa imagem. Isso daqui era a visão de como era o mundo com os povos do Antigo Testamento. Eu vou depois passar uma imagem muito melhor. Que aqui é o Sheol, né? O mundo embaixo da terra, que a terra existia uma abóbada, assim, né? Que era a base toda de água, havia os pilares da terra e a terra estava dentro dessa abóbada. A gente tem que lembrar que até Galileu e tudo, antes, até na época medieval, todo mundo achava que a terra era o quê? Era uma mesa. Né? Naquela época era isso mesmo, e no Antigo Testamento também. Eles tinham a ideia de que existia essa abóbada, porque até o pessoal falava, olha, o mar ali é azul, a água é azul, eu olho para cima é azul, o que tem lá em cima? A água. Por isso que você vai ver na descrição de Gênesis, né? Deus abriu um espaço entre as águas acima do firmamento e embaixo do firmamento. Havia água. Deus abriu um espaço, que é onde ele vai formar o mundo, e ficou água acima, porque está azul lá, e ficou água embaixo, que é o mar. Essa é a visão descrita ali. Gênesis está descrevendo essa visão. Certo? Aí você vai ver no Salmo que vai falar, né, que o sol tem o percurso dele, que vai de um canto e depois o outro. Só que, como é que eles iam imaginar como é que ele volta aqui? Né? Mas eles não tinham essa visão de que a terra era redonda, alguma coisa assim. Né? Alguns querem usar o termo que vai falar, tem Isaías, Isaías vai falar, né, na redondeza da terra, né, na circunferência da terra. Aí é uma profecia de que Deus revelou para ele que a terra era redonda.
Não é por aí, é nessa visão que eles têm. Tá? O pessoal da época não tinha a visão de que a Terra era redonda, realmente. Tá? Então, você vê tantas outras coisas que Deus não revelou, e esse não era o ponto de Deus revelar. Não, eu vou falar para Isaías falar exatamente certinho o que é, né? Que a Terra é redonda e tudo mais. Então, é dessa forma. Inclusive, você tem aqui alguns lugares, quando você vai ver o dilúvio, vai falar que as comportas dos céus foram abertas. Por quê? A água lá do céu caiu, porque foram abertas comportas da água que estava lá em cima e inundou a terra. Então tem uma imagem melhor. Deixa eu ver se ela está por aqui. Não, esse daqui não é melhor. Esse aqui eu usei para fazer propaganda de Jonas, né? Se tudo que você sabe é a baleia gulosa em Jonas, você tem que falar mais sobre isso. Né? Aqui. Isso aqui é um designer que pegou aquela imagem e fez uma versão bem melhor, tá? Do que é essa visão. E aí ele fez circular aqui, né? Vocês veem aí. Ops, foi mal, hein? Eu acho que agora vai. Meu mouse está com... Esse mouse vai me atrapalhar. Então, é aquela mesma visão, as fundações da terra e tudo mais, essa abóbada. Então, esse aqui é um design mais bonitinho. E sim, lá, Deus no céu. Existia a visão de céus diferentes, né? Você vê até no Novo Testamento. O que Paulo fala? Ele subiu até o terceiro céu. Sétimo céu é teologia islâmica, tá? E antiga também, tipo, pessoal, mas... Paulo vai falar, subiu até o terceiro céu. Então eles tinham a ideia de que haviam céus diferentes, de que existe um céu em que talvez um estágio em que ficam os anjos. Lembrem que também Paulo vai falar, né, sobre os principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, eles estavam num céu que é diferente do céu que Deus está mais acima. Então